Gente, boa noite a todos. Antes de a gente começar a reunião, inicialmente eu convido a todos para de pé a gente ouvir o hino nacional. Eu vou apresentar. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes, a grande maioria, os professores e os pais, representantes também da população. Gostaria de destacar a importância desse ato democrático, dessa reunião, porque somente assim que a gente consegue as coisas. Se não for desse jeito, dificilmente a gente consegue. Tem que documentar, formalizar, e com a grande classe que é interessada, que está aqui presente, agradeço mais uma vez. Eu vou apresentar a comissão. Sou eu, vereador Guedes, como presidente da Comissão de Educação, vereadora Cida Baeta, secretária da comissão, e o vereador Corgesos, membro da comissão. Nós vamos começar a desenvolver um trabalho aqui, eu vou explicar
a indicação, vou explicar o motivo de estarmos aqui, mas antes disso eu vou pedir à secretária que faça o favor de ler a ata, porque nós já tivemos uma reunião, gente, dia, se eu não me engano, dia 24 ou dia 19. A Cida vai ler a ata só para a gente ficar ciente. Ata da reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Juventude. Aos 25 dias do mês de março de 2015, às 19 horas, os membros da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Juventude, vereadores Congécio Moreno, Maria da Conceição Aparecida Baeta e o Wellington Luiz Baeta Lacerda, reuniram extraordinariamente no plenário o vereador Francisco Eustáquio Teixeira, com a presença de servidores do Magistério Municipal, para discutir adequações no plano de carreira e no estatuto do Magistério. O vereador Wellington, presidente da comissão, agradeceu a presença de todos e explicou o objetivo da reunião. O vereador Wellington apresentou a indicação 11 de 2015, aprovada pela Câmara, com sugestões de adequação às leis complementares 58 e 59 de 2007. A Lei Federal de 11.738 de 2008, que versa sobre o piso salarial mínimo do magistério. Os membros da comissão comentaram a referida indicação. A representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, senhora Vivian Cristina Matos da Trindade Almeida, explicou que encaminhou o pedido à Prefeitura Municipal solicitando o impacto financeiro às possíveis mudanças concernentes às alterações remuneratórias, dizendo ser um desejo reivindicado há tempos pelos servidores em administrações anteriores. Citou ainda a importância da equiparação salarial dos ocupantes do professor de P1, professor de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, com o de P2, professor das séries finais do ensino fundamental, visto o mesmo nível de capacitação exigida para os membros de ambos os cargos. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 19 horas e 40 minutos. O Wellington Luiz Baeta Lacerda, presidente, Maria da Conceição Aparecida Baeta, secretária, e Congécio Moreno, membro. Assim que ela acabou de ler a ata, os que vieram na última reunião, eu vou iniciar novamente com a indicação. O Tiago vai fazer o favor de gentilmente passar para a gente, que vai ficar para visualizar muito melhor todos e para a gente entender. Direito a indicação número 11, diga-se de passagem, que já foi aprovada pela Câmara, tá? Então, a gente só vai ouvir sugestões de vocês para a gente formalizar e melhorar a indicação para que chegue lá no Executivo, que ele tem o poder de executar, para que chegue lá e, se Deus quiser, seja cumprida para a nossa legislação e também melhor salário. Então, só um minutinho. Gente, gostaria de registrar a presença da vereadora Lucimar e os que estavam presentes na última reunião aprovam a ata. Tem alguma coisa que vocês queriam que acrescentasse? Alguma coisa que não foi dita? Não foi lida? Tudo bem? Então, se aprovam, permaneçam como estão, por favor. Tudo bem, aprovado. Então vamos lá, Tiago, faça-me um favor de começar.
Indicação de número 11 de 2015, assunto adequações das leis complementares municipais, 58 de 2007, Estatuto do Magistério, 59 de 2007, Plano de Cargos e Salários do Magistério, a Lei Federal número 11.738 de 2008. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 124, inciso 1º do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade. O ideal seria instituir o piso salarial nacional de R$ 1.917,78, valor atualizado em 2015, para todos os professores do município, e tornar realidade em Canandaí o que institui a Lei Federal 11.738 de 2008. Até que o município se organize para trazer para os professores de Canandaí esse direito garantido pela Lei Federal número 11.738 de 2008, propõe, nesse interim, pelo menos a adequação da carga horária dos professores 1, infantil ao 5º ano, e professores 2, do 6º ao 9º ano. Partindo da realidade dos terços de carga horária cumprida em sala de aula pelos respectivos professores, é direito dos mesmos, de acordo com a Lei Federal número 11.738 de 2008, receber 1/3 dessa carga horária fora da sala de aula. A realidade do município de Canandaí hoje. Professores 1 trabalham 22 horas e 30 minutos semanais em sala de aula e recebem 24 horas semanais, quando deveriam receber 33 horas e 45 minutos semanais. Isto é, 2/3 é igual a 22 horas e 30 minutos em sala de aula, e 1/3 é igual a 11 horas e 15 minutos fora da sala de aula. O valor total deverá ser multiplicado por 4,5 semanais para formar a carga horária mensal. Professores 2 trabalham 15 horas semanais em sala de aula e recebem 16 horas por mês fora da sala de aula, quando deveriam receber 2/3, que é igual a 15 horas em sala de aula por semana, e 1/3 é igual a 7 horas e 30 minutos fora da sala de aula por semana. A carga horária total é de 22 horas e 30 minutos. Deverá ser multiplicada por 4,5 semanais para formar o total mensal. A sugestão é que os professores sejam contemplados pelas horas trabalhadas, as quais têm direito de acordo com a Lei Federal número 11.738 de 2008. Em termos de valor, hora-aula, o valor será o mesmo atual pago pelo município de Canandaí, de acordo com o vencimento das respectivas classes, professor 1 e professor 2. Portanto, o que está sendo proposto é que esses profissionais recebam pelas horas que trabalham. Estamos tratando de uma lei federal, que é a 11.738 do ano de 2008, em que os municípios tinham até janeiro de 2009 para se adequar. Portanto, já se passaram 7 anos e os professores continuam esperando pelo dia em que essa lei se torne realidade em sua vida profissional. Acreditamos que uma revolução na educação começa pela valorização digna e justa dos profissionais que estão à sua frente. Transformar as aulas de P1 em módulos de 50 minutos e eles cumprissem 20 módulos em sala e 10 fora dela, e para completar os 5 módulos restantes, fica a sugestão de uma aula de inglês e 2 aulas de educação física e mais 2 aulas de arte. Sala Vereador Cícero Barbosa, 24 de fevereiro de 2015. Só complementando aqui essa última parte aí, na última reunião foram sugeridos também que acrescentasse aqui aula de informática
E aula de música também, é outra sugestão. Já fica aí para a gente começar a organizar. Veja bem, é muito importante a gente iniciar. Eu fiz aqui de uma forma fácil, de pergunta e resposta, porque à medida que a gente for falando, para ficar fácil para todo mundo entender e para ficar fácil também na hora de elaborar as perguntas de vocês. Então, eu como proponente da indicação, o ideal seria realmente o piso. A gente ouve dentro da escola expressões como essa: gente, esquece o piso. Não, que isso? Que piso? Que? A gente não escuta isso. Isso é sonho. Para que a gente vai lutar por isso? Então, gente, a realidade está aqui na nossa frente. Aqui tem uma grande maioria. Olha só. Infelizmente, faltaram mais. Mas com respeito a vocês, que já é uma enorme força, por que a gente não sonha com isso? É uma lei federal, ela foi criada. Tem a própria indicação, eu tive cuidado de fazer isso. Eu tive um outro cuidado de pedir assessoria jurídica da casa para fazer um estudo disso aqui. Isso aqui não é um chute, não. Tem um estudo jurídico por trás, o que pode, o que não pode. A gente vai ouvir o jurídico da prefeitura, a gente vai ouvir a contabilidade da prefeitura, a gente vai ouvir o executivo, a gente vai ouvir a secretária de educação. Por que não pode? Por que pode? O que pode? O que não pode? Entendeu? Então, baseado nessas questões, eu elaborei aqui a pauta da reunião com perguntas e respostas bem interessantes, que são dúvidas nossas mesmo, e que a gente vai, se Deus quiser, conseguir resolver. Então, gente, eu quero pedir encarecidamente que a primeira coisa que nós estamos lutando, vocês estão vendo aí no noticiário, vários municípios, eles estão lutando por quê? Pela adequação de carga horária? Não. A deles, de alguns municípios, já estão até corretas. Eles estão lutando por quê? Pelo piso, que é uma lei federal. E, aliás, reajustado agora em 2015, se eu não me engano, foi 13,01%, chega a quase R$2.000. Por que não? Isso é sonho? Não é sonho, não. Tem dinheiro no Fundeb. O dinheiro é para isso. Então, cabe ao município se organizar e mostrar para a gente o que não pode. Pode sim. Pode sim. Inclusive, pode gastar mais do que os 60%. Nós vamos discutir isso também, lá pela frente. Outro cuidado que eu tive foi de também colocar aqui na indicação para que dê tempo para o município se organizar. Que tempo que é esse? Esse tempo aqui, ué. Esse tempo aqui de ouvir a classe, de ouvir os representantes do executivo da educação, de nos ouvir. Agora estou falando como professor também. Por que não? Então, nós vamos conseguir sim o piso, e espero que em breve, mas tem que ser a partir disso aqui. Hoje, se Deus quiser, nós vamos sair daqui com o documento encaminhado, direitinho, formalizado, tudo certinho para o prefeito, e eu tenho certeza que ele, como professor, vai fazer o possível e o impossível para nos atender. Outra coisa, se de imediato não mudar a remuneração, tudo bem. Não dá para atender o piso, dá um impacto na folha muito grande, nós vamos ficar complicado, dá uma crise nacional, todo mundo sabe disso, a gente entende. Então não dá para pagar o piso, não. Então vamos fazer a adequação da carga horária, primeiramente. Principalmente, tem um que está aqui, a grande maioria. Hoje vieram mais perguntas também, que bom. Então, a grande maioria que está aqui, fazendo a adequação da carga horária, já alivia bastante para vocês, entendeu? Já dá para enquadrar naquele 1/3, 2/3 e dar uma aliviada completa. Porque para quem fica numa sala de aula de segunda a sexta, todos os horários com os meninos, quem está aqui na minha frente pode muito bem falar. E aliás, depois vocês vão ter a oportunidade de falar. Então tá certo. Seguindo agora, eu vou fazer uma exposição de uma dúvida muito grande que a gente tem, Thiago, por favor. Já está até lá, pronto. Eu vou ler essa partezinha aqui, Ciro, com licença, que é pequeno.
Esta lei número 11.738, de 16 de julho de 2008. 16 de julho de 2008. São, em julho agora, faz 7 anos. Então, ó. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, a que se refere a linha E do inciso 3º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Olha o que fala o artigo 2º, que é uma grande dúvida nossa. Todo mundo tem essa dúvida. Olha só. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. A lei está lá. Tem a cópia aqui na minha mão. Então, todo mundo entendeu agora? Até no máximo 40 horas. Deu para tirar bem a dúvida, não deu? Oi, Elisa, só um minutinho. Você faz o favor de falar no microfone? Obrigado. É que, na verdade, sempre que a gente vai questionar o piso salarial, há sempre essa questão das 40 horas. Aí está ali no máximo, né, que é o limite de um professor 40 horas, e mesmo porque, constitucionalmente, só nós, os médicos e os juízes e os juristas, podem ter 2 cargos. Então, o professor não tem professor no Brasil com um único cargo que tenha 40 horas semanais. Tanto que a palavra no máximo. Então, na verdade, omitem a palavra no máximo quando vão se justificar. Se tratar disso aqui, principalmente. É sobre isso que eu ia falar. O Elisa e demais presentes. Sabe o que está acontecendo em relação a isso aí? Vários municípios optaram pela proporcionalidade. Aí vamos supor vocês trabalham 24 horas. Aí o que é legal? Isso não é agora não, tá, gente? Estou falando geral da administração. Essa anterior, outros municípios, que todo gestor alega. Vocês estão recebendo mais do que o piso. Vocês trabalham 24 horas só. Entendeu só, né? Vocês trabalham 24 horas só, então vocês estão recebendo mais do que o piso. Faz a conta para você ver. Entendeu? Pois é. Aqui, ó, a Mônica falou uma coisa interessantíssima. E o que acontece? Os pobres, coitados, os professores abaixam a cabeça, cala a boca e continuam com o salário miserável. É o que acontece, é isso. Então não pode. Você quer força maior do que isso aqui? Isso aqui já vai sair daqui no etapa. Sobre isso também nós vamos falar. Eu gostaria que você passasse, agora que vai começar as questões, gente, depois eu vou abrir, tá? Para todo mundo que quer perguntar, queira falar. Eu até sugeria para ir ali, porque todo mundo escuta. Tiago, continua para mim, fazendo favor. Olha só, piso salarial profissional nacional. Lei 11.738, 16 de 7 de 2008. O que é? Em 16 de julho de 2008, foi sancionada a Lei número 11.738, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, regulamentando disposição constitucional, a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitoriais. Resolução define critérios de repasse de recursos do Fundeb para complementação do piso salarial profissional nacional. A resolução número 7, de 26 de abril de 2012, do Magistério da Educação, traz os novos critérios de complementação do piso salarial aprovados pela Comissão Intergovernamental para Financiamento da Educação de Qualidade,
composta por membros do MEC, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, UNDIM. Essa resolução trata do uso de parcela dos recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. 2. Decisão do STF sobre a validade da lei do piso no dia 27 de 2 de 2013. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei 11.738 de 2008, que regula o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, passou a ter validade a partir de 27 de abril de 2011, quando o STF reconheceu sua constitucionalidade. A decisão tem efeitos erga omnes, isto é, obriga a todos os entes federativos ao cumprimento da lei. Piso salarial do magistério é de R$ 1.917,78. O reajuste em janeiro deste ano não foi. Piso salarial do magistério é de R$ 11.917,00. Desculpe, porque eu estou lendo, sabendo que não foi cumprido, eu coloquei não. Piso salarial do magistério é de R$ 1.917,78. O reajuste em janeiro deste ano foi de 13,01%. Obrigado. Gente, olha só, quando eu estava há 2 semanas atrás pesquisando, estudando para essa audiência pública, eu fui pegando várias partes que seriam bem interessantes para a gente, e eu também, como professor, tinha dúvida. Essa daí era uma delas, o que a Elisa comentou também. Gente, tudo regulamentado. Vou ler só mais uma partezinha aqui, ó. A partir de 27 de abril de 2011, quando o Superior Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade. Agora vamos para o município. Aí cai o município. Todos os municípios, quer ver? Vamos lá. A decisão tem efeito erga omnes, isto é, obriga a todos os entes federativos ao cumprimento da lei. Então, por que Canandaí e vários outros municípios ainda não cumprem? Alguém pode me responder? Então, aí vem a parte do custo, que quando cai na folha, quando dá o impacto na folha. A gente sabe que a verba da educação, ela tem o Fundeb, que é para os custos, né, da educação, mas a gente sabe que no final cai na folha todos os setores, todo mundo sabe disso, né? Então, por isso, para não esbarrar lá na frente, na lei de responsabilidade fiscal, dos 54%, não pode atingir. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Por isso que a gente quer a explicação do prefeito, do executivo, logicamente, com todo cuidado. Ele vai mandar os representantes e vai explicar, não é assim? Então, até aí, tudo regulamentado, constitucional, e todo mundo está entendendo passo a passo, tá? Tudo ok? Beleza. Então, ninguém desistiu do piso, não, né? Ah, então tá bem. Então, beleza. A gente não está nem falando em adequação primeiro. A gente está falando do piso. Deixa eu só fazer uma parte. À vontade. Olha só, quando fala desse 54% tem cumprido lá, que não pode gravação. Aí tá. Quando vão dar um benefício para o professor, da verba da educação, a escola não funciona só com o professor, mas só oferece um benefício para o professor, o supervisor e o centro de supervisão de orientação, né? Só pode receber esse benefício se caso sobrar diretor, especialista e professor. Pois é, na folha do Fundeb. Isso significa que há possibilidade de regulamentar que a folha da educação ela seja uma folha à parte. Porque a verba também é à parte, é específica.
sabe? Então, assim, na verdade, o que acontece é que nós, enquanto professores, nós precisamos, assim, de estar mais atentos com a questão da lei. Porque são teclas que a gente vem batendo há anos e que elas permanecem obscuras e assim acabam se aceitando coisas, porque você vai ficar batendo de frente toda vez, o seu professor que está sempre falando, seu professor que vem aqui, então às vezes a gente prefere deixar para lá. Mas a gente precisa disso, de ter esse embasamento jurídico, né, constitucional, legal, para a gente poder questionar os nossos direitos. E uma das coisas que eu acho que seria interessante, viável também, a gente está colocando isso, que nós somos, assim como um dia que dá um abono, né? Eles nem querem dar o nome de abono, porque passa assim. Que aliás, abono depois pode tirar, porque não é incorporado. Como assim? O serviçal que trabalha comigo, né? Ele não recebe na folha do Fidel, então eles podem, muito bem, porque a verba é específica, destituir as folhas, né? Separar. Então, assim, acho que exige todas essas questões que eu acho que seria interessante estar colocando o prefeito. Não, o nosso município pode ir além. Ele pode ser o primeiro a mostrar que valoriza realmente a educação. Que a folha do FUNEB é separada. A Cida quer falar ali, gente, só um minutinho. Eu só vou complementar um negócio rápido aqui. Tudo, Elisa, como você mesma disse, é lei. A gente não pode ultrapassar e nem fazer nada que não seja legal. Então, isso é uma questão federal. Tem um deputado, até eu e o professor Rinaldo, a gente estava comentando isso lá na escola. Está em tramitação, aliás, mentira, não sei se está em tramitação. Tem algum deputado que está interessado nessa iniciativa, que aliás vem de lá, né? Para que os municípios cumpram. Nessa iniciativa de separar a folha da educação, que aliás é muito justo e não é uma pátria educadora, o presidente tanto almeja e nós também. Então, tem que começar daí. Então, realmente é isso mesmo. Só que vem de lá para os municípios cumprir. Já tem um deputado, e aliás, vamos ficar de olho nesse deputado, porque a gente vai prestar bem atenção nele. Pois é, eu estou doido, se eu não me engano, Pedro Araújo. Pedro Araújo. Guardei bem, porque eu já estou de olho nele. Então, a gente tem que prestar atenção, porque justamente isso aí que a Elisa questionou, que ele está querendo fazer. Ele está querendo separar a verba da educação. Agora, só um minutinho. Eu vou continuar desse jeito, tá legal, tá? Eu acho que tá bom. Daqui a pouco todos vocês vão poder falar à vontade. Só vou deixar a Cida complementar o que você falou, que ela quer dar uma palavrinha aqui. Na verdade, o que eu iria responder para a Elisa, você já respondeu. O município não pode desvincular a verba, o pagamento dos funcionários da educação dos demais funcionários. Não pode. É preciso que aqui no município, se é que nós temos essa força, estamos nos organizando, nós podemos, sim, fazer abaixo-assinado, mandar para os nossos deputados e incentivá-los a essa lei ser proposta e ser votada, que já foi proposta em âmbito federal. Aí sim, depois isso se torna constitucional. Hoje, se o município fizer isso, é cadeia, é inconstitucional. Então, nós temos que tomar essa iniciativa de pedir aos deputados que votem, que a lei tramite nas comissões com rapidez, porque aqui não pode desvincular a verba da educação da lei de responsabilidade fiscal. Até agora não pode. Gente, então, eu estou procurando o Thiago aqui para... Claro. Gente, só um minutinho, o vereador Congresso também quer falar algo sobre. Boa noite a todos, eu acho que eu cumprimento aqui a todos. Eu entendo o seu questionamento, que ela questionou, que se o município não poderá fazer uma lei específica para isso. Mas igual a vereadora Aparecida disse, o município pode ter as suas leis próprias, desde que a lei não fere uma lei estadual e uma lei federal. Então, como não tem a mínima chance da gente estar atropelando uma lei maior, então, é como a vereadora Cida disse, o que nós podemos fazer é que todos nós que tivemos aí na nossa campanha de
deputado apoiando um deputado, a gente mandava o deputado. Nós podemos. Você pode ter certeza que eu vou encabeçar uma abaixo-assinado nesse sentido, ajudar o sul do país. São os vereadores aí que são da área da educação, né? Então, para também não ser antiético, estarei ali compartilhando com eles. Nesse sentido, a gente está fazendo um abaixo-assinado grande e enviando aí para o deputado, qual é o deputado? Hoje para ele ter mais argumentos para estar defendendo essa posição. Você pode passar, por favor? Interessante seria o Avaz, não sei se a pronúncia é essa, aquele site seria aquele site, o Avaz, que é o abaixo-assinado eletrônico. Seria interessante, qualquer pessoa pode criar um abaixo-assinado pelo Avaz. Inclusive, hoje eu acabei de participar de um, que é a questão das empresas, né, que proibia a doação das empresas para os políticos, né, para os partidos. Inclusive, parece que já foi votado, ficou na mão do Gilmar Mendes, parece que já tem anos está segurando a mão dele. E aí a votação hoje é para mostrar que a população está de olho e cobrar dele a atitude, porque já tem um ano que está na gaveta dele e ele não desenvolve o processo. Então, o Avaz é o jeito mais fácil hoje de conseguir assinatura até fora do país. Você pode conseguir, né? A gente pode criar um abaixo-assinado por ele. E aí isso vai dar força para o deputado. Complementando, gente, o que o Reinaldo falou, hoje existem os projetos que são projetos populares, de votação eletrônica. Já pensou um projeto deste se transformar em votação eletrônica? Ao instante do professor que tem o Brasil? Quem sabe a nossa ideia é surgir daqui, nós vamos mandar para a Comissão de Educação do Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão de Educação da Assembleia vai enviar em âmbito federal. Né? Seria, porque existem projetos hoje de votação eletrônica. E esse poderia ser. Nós ia arrebentar de ter voto, né? Pelo tanto de professor que tem no Brasil. Aí já é uma ideia. O que prevê a Constituição parece que 5% do eleitorado. Mas esse é o projeto de iniciativa popular, como é o caso aqui. Pois é, mas no caso, pelos poderes abaixados, seria 5%. Não seria isso? Não. São projetos de votação eletrônica da população. Esse de 5% da população é um projeto de iniciativa popular. A população é que faz o projeto e envia para a Câmara. Mas já existe o projeto. Esse já existe, né? Eles transformariam em votação eletrônica. Aí a gente precisava de ajuda da Comissão de Educação da Assembleia. Não é difícil. Não é não. Não é. Pode falar. Uma questão também que a gente tem que ter a preocupação, que nós somos representantes de professores, né? Nós não temos, assim, igual a gente citou o nome do programa hoje, mas nós não temos pretensão política com isso, porque, na verdade, a gente precisa desvincular essas coisas, porque tudo na educação do nosso município está muito vinculado à política. A gente não está aqui lutando por partido político, por opiniões políticas, por camisa, porque nós não estamos erguendo bandeira, a não ser a nossa de profissional. Não é uma bandeira qualquer, é a da nossa vida, porque o prefeito está prefeito, o deputado está deputado, vocês vereadores estão vereadores, o diretor está diretor. Nós somos professores, sabe? Então é essa questão que eu acho que a gente não está professor, a gente é professor, é a nossa vida, é o nosso futuro, né? É o nosso hoje, porque nós estamos em exercício. Então, acho que essa é a questão
principal que eu acho que a gente tem que estar sempre na cabeça, que falar, que desejar, que buscar os nossos direitos não é uma questão política, assim, né? Porque nesse momento que nós estamos fazendo política, né? É um ato político, é um ato democrático, mas não é um ato partidário. Então, assim, eu acho que seria interessante que esse abaixo-assinado não tivesse nenhum vínculo, até mesmo com o Pedro Araújo, embora eu tenha uma admiração particular por ele. Eu queria parabenizar a sua fala. Antes da reunião começar, eu e o vereador Corgésio, a gente estava falando exatamente tudo que você acabou de falar. Eu ainda falei para ele, falei, esse assunto com certeza vai ser tocado na reunião e nós vamos falar sobre isso. A vereadora Lucimar está no telefone, eu gostaria de registrar novamente sua presença. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela atenção. Eu acredito até que você queira falar sobre isso. Na primeira reunião, eu iniciei a reunião com essa fala sua. Porque eu também tenho essa preocupação. Porque dentro da própria escola, olha o ambiente que a gente se encontra, dentro da própria escola, a gente escuta tanta ignorância. Às vezes também até eu posso falar. Eu estou falando de todo mundo, tá, gente? A gente escuta tanta ignorância que parte do princípio que a gente acaba que fica, coitado, professor carente, pobre coitado, ganha salário e vai continuar ganhando salário o resto da vida. Por quê? Porque eu não vou dar minha cara para bater, não. Não fico ouvindo o Eric, comissão, não, porque está aí contra o prefeito, contra a secretária, contra não sei quem. Então, quer dizer, é uma ignorância tão grande, tão grande. Eu gostaria de tocar um outro assunto rapidamente. A Cida, enquanto presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que aliás eu vou convidar vocês para assistir o trabalho das comissões de vereador, que o vereador também tem fama de não fazer nada, ganha muito de não fazer nada, é o contrário, ganha pouco e trabalha muito. Ela fez um belíssimo trabalho na reestruturação do fundo previdenciário, não é, Lucimar? A Lucimar também presente, fazia parte da reunião da comissão, eu também. Foram, se eu não me engano, 6 meses de estudo. Tinha eu vou falar assim, desse jeito, tinha cada absurdo. Eu posso dar um exemplo aqui do salário dos servidores que tinha computado um pouco mais vantajoso? Tinha lá o seguinte, eu vou dar um exemplo. 2 professores, se a professora Elisete estivesse aqui, eu daria o exemplo dela. Tem 2 salários, 2 empregos efetivos no município. O seu exemplo, muito bom, melhor ainda. Deus me livre e guarde, que você venha faltar um dia daqui 50, 60 anos, a gente te deu uma olhada, tá vendo? Aí o que acontecia? Os seus dependentes tinham que optar pelo salário de maior valor. Tem cabimento? Sendo que você contribuiu pelos 2. Então, quer dizer, pelo estudo que a Comissão de Legislação fez, que eu assino o Lucimar, e com a presença de vários representantes, né, Cid? Foi um estudo tão bacana, tão bonito, e que deu o resultado. Está tudo consertadinho, bonitinho lá. Falta muito? Falta caminhada. Mas já foi uma caminhada bem bacana, né, Cid? Bem interessante. Um dos problemas que resolveu foi esse. Um dos. Então, essa parte de cunho político é muito importante, porque a gente está aqui, nós somos a classe dos professores. Aqui tem 2 vereadores professores. Eu sou antes de ser vereador, eu estou vereador e sou professor. Então, a Cida também é professora. O vereador Corgésio é empresário. Então, ele também faz parte e pode ajudar muito nisso também, na sua vida com o público, no dia a dia, e ajudar a fortalecer a gente. Entendeu? Então, é isso que é importante. Faltam as pessoas darem as caras, não ficar com medo. Isso aqui, gente, é um ato político, é um ato democrático. Democracia se faz através de diálogo. O que a gente está fazendo aqui é mandando um documento, até porque a gente não tem o poder de fazer isso. Se eu tivesse poder de fazer isso, o salário de professor já está assim, no mínimo. Então, a gente vai mandar o documento para que as coisas sejam feitas. E acontece, né? Você queria dar uma palavra antes de eu continuar? A respeito da reestruturação do fundo previdenciário, eu convido a todos que se interessar por algum item, aposentadoria, pensão, qualquer item, procurem ler a reestruturação, a lei do fundo previdenciário de Carandaí. Um dia, em conversa com o doutor Rodrigo, o doutor de Justiça,
ele falou assim para mim: Cida, eu não acredito no Fundo Previdenciário de Canadá. Eu falei: ô doutor Rodrigo, nós temos que acreditar. Aí ele falou assim: um dia espero que você me prove isso. E eu não tive oportunidade, mas eu já marquei, e eu vou lá mostrar para ele a lei que nós reorganizamos aqui na Câmara, que nós pedimos, e o prefeito nos enviou, através da Fabiana, que é responsável, o cálculo autorial do Fundo Previdenciário. E então, de acordo com o que veio, as informações para nós aqui na Câmara, ele é possível sim. Né? Então, é importante assim, que participem mesmo e que as pessoas procurem. Quando nós vamos começar aqui, eu pedi ao Tiago para buscar. Tiago, busca o Estatuto do Magistério. Eu preciso conhecer. Outro dia, mais uma lida que eu dei, eu observei. Se a gente tiver 2 pós-graduação, a gente tem direito à progressão 2 vezes. Você pensa bem, de 2 em 2 anos, a gente tem uma progressão, se tiver 2 pós-graduação. E eu não tinha observado isso mais. Então é muito importante, de vez em quando, ler. Né? A gente descobre coisas que é da nossa carreira. Sim, você só reforçando a questão do fundo previdenciário, que ele só não vai existir. Vamos registrar sua pergunta. Não, só reforçando o que a Cida falou, que eu entendo lá do doutor Rodrigo quando ele fala que não acredita no fundo previdenciário. Entendo a situação da Cida porque ela vivenciou e ela acredita, mas para o fundo previdenciário ele não fracassar, depende da nossa participação. Que é fraca. Inclusive, o conselho precisa de participantes, né? Então a gente precisa, porque se deixar de fazer o repasse, que é o que aconteceu até hoje, que infelizmente acho que não teve um administrador que passou pelo fundo, que contribuiu 100% com ele, aí não vai funcionar mesmo não. Por quê? Nós enquanto funcionários, nós não participamos dos conselhos. E se a gente não participar dos conselhos, eles vão deixar de repassar e a gente está ali, nós não vamos presenciar isso. E quando vê, já passou, já deixou de depositar, virou uma dívida do município e vai só uma bola de neve, né? Inclusive, outro dia, um aposentado me chamou a atenção e eu fiquei sem graça. Mas eu falei com ele, falei assim: olha, eu já participo de conselho, eu já sou do sindicato, não tem como eu ficar participando de tudo enquanto tem conselho. Ele me chamou a atenção, José de Alcena, é uma pessoa muito atuante. Ele falou comigo, falou assim: ó, não tem professor no fundo previdenciário. E eu tive que falar com ele por conta. Inclusive, depois eu quero tocar nesse assunto também. Pode falar. Inclusive, gente, no fundo, quem participa do Conselho do Fundo Previdenciário agora recebe GETUR. Tá? Hoje, a responsabilidade é muito grande. É o único conselho de Canandaí que as pessoas recebem para atuarem como conselheiros. Né? A gente optou por aprovar esse recebimento, é pouco, mas as pessoas recebem porque a responsabilidade é muito grande. As pessoas são fiscalizadoras, elas são responsáveis também pelo sucesso do fundo. Né? Foi muito importante que a gente teve essa deixa de falar do fundo previdenciário, e aqui eu tenho o xerox do cálculo feito pela aliança. Se algum dia não der certo o fundo, gente, hoje tem possibilidade de dar certo, depende da nossa fiscalização. Tá? Quem quiser xerox, quem quiser ver, tá às ordens. Gente, são muitas questões, muitas dúvidas. Está vendo a importância da nossa força, da nossa união? Tanto que a gente aprende, tanto que a gente ouve. É muito importante isso. Eu preparei mais algumas coisas aqui, Tiago. Você faz o favor de passar, para a gente voltar para o assunto da adequação da carga horária e do nosso piso, claro. Você quer ver, Cida? Pode ver? O MEC irá determinar como os professores utilizarão 1/3 de hora atividade? É obrigatório o pagamento desse tempo fora da sala de aula? Segundo a Lei 11.738 de 2008, no seu artigo 2º, que estabeleceu o piso salarial do profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica,
Na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Logo, 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora de sala. Sobre a regulamentação para a utilização desse tempo, consultei a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica número 3, de 8 de outubro de 1997, no seu artigo 6º, inciso 4, que estabelece percentuais para cálculo dessas horas. A título de conhecimento, essa lei foi questionada judicialmente por alguns governadores de estado, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, que já foi julgada. Presta atenção nisso aí, tá, gente? Bastante. O Supremo Tribunal Federal, STF, julgou a constitucionalidade da Lei do Piso Nacional dos Professores. A ação de constitucionalidade 4.167, disponível para consulta na página do STF, Supremo Tribunal Federal. Na decisão, os ministros declararam a lei constitucional e mais, deixaram claro no julgamento que é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para a dedicação às atividades extraclasse. Entendo que cabe agora aos trabalhadores de educação de todo o país exigirem dos gestores públicos a efetivação do 1/3 de hora atividade, uma vez que está vigente e obrigatória para todo o país. Toda hora que eu ia lendo, que eu ia pesquisando, a partir, cadê o Bené? A partir do Facebook do Bené, eu achei tanta coisa, que ele colocou lá uma nota do Ministério da Educação e da Undime, não foi? Você compartilhou lá. A partir daí, eu pesquisei tanta coisa. Aliás, a nota está aqui e o parecer, mas depois, mais no final, vou falar sobre isso. Várias dúvidas que eu tinha, eu fiz questão de colocar aqui para a gente ler lá, e uma era essa. Então, eu quero perguntar para você: a questão de 1/3 fora e 2/3 para cumprir dentro, tem ao pessoal de P1, por exemplo, tem alguma dúvida a respeito disso? Está claro, não está? Com as sugestões de informática, saltar algumas dúvidas, artes, inglês, música e educação física. A de ensino religioso é muito polêmica, porque tem a questão da religião, então a gente vai nem entrar nessa parte. Mas também é uma sugestão, tá? Porque, por mim, pelo menos, é muito bem-vindo. Mas é outra. Claro, isso aí. Então, eu só encontrei para não ficar. Eu queria fazer uma ressalva aí. Leva o microfone. A questão da. Eu não sei qual foi a lei que criou e nem qual o objetivo, mas segurança do trabalho não tem lógica de ser trabalhado dentro de uma sala de aula. Mesmo porque os conteúdos trabalhados em segurança do trabalho, série a série, ano a ano, a gente trabalha em ciências, em história e geografia. E você trabalha em segurança do trabalho e trabalha também em ciências, história e geografia. Então, no caso, você vai trabalhar sobre agrotóxico, você trabalha agrotóxico quando você está falando solo. Você vai trabalhar paisagem, você trabalha paisagem em geografia. Você vai trabalhar meio urbano, meio rural, você está trabalhando em geografia e história. Tudo que você virou uma matéria repetitiva. Eu não concordo com essa matéria. Entendi. Talvez pela faixa etária. Seria a sugestão de retirada. Tá. E colocaria outra coisa. A sua sugestão está em ata, tudo que todo mundo está falando está em ata.
está sendo transmitido, filmado, gravado, está tudo bonitinho, nós vamos colocar no documento. Isso tudo, gente, é sugestão para ser discutido mesmo. Uma questão também de segurança no trabalho é que, olha só, no Brasil, como em todo o resto do mundo, o trabalho infantil é proibido. Criança não trabalha. Aí o meu aluno do 1º ao 5º ano, que tem no máximo hoje 10, 11 anos ao final do 5º ano, ele estuda segurança no trabalho. É inconstitucional. Não, é inconstitucional. Porque se coloca numa grade curricular, segurança no trabalho, subentende que segurança no trabalho é para quem trabalha, né? Eu entendo da importância, talvez o que está dificultando aí seja a faixa etária, mas isso aí também vai ser discutido mais Mas para qual frente. outra coisa, ué? E- Quando foi criada a segurança no trabalho, deve ter mais ou menos uns 17, 18 anos. Menos, né, Cláudia? É porque eu estou velha de casa mesmo. Mas olha só, foi criado porque tinha um estudo no município que falava a respeito do agrotóxico. É igual, eu questiono algumas coisas que a gente tem que ter essa visão. O livro que vem para o campo em Canandaí, ele não existe para Canandaí, porque o nosso campo não é o campo do Mato Grosso, não é o campo do Amazonas, não é o campo do Acre, não é o campo que o menino deixa de ir na escola por causa da enchente, por causa da colheita. Então, assim, na verdade, não existe um estudo específico que regulamente essa segurança no trabalho e mesmo esse livro do campo, que o MEC até manda, mas o MEC manda mediante uma escolha. Então, assim, são todas as questões que a gente tem que pensar agora. É lógico que o assunto não é esse, mas que a gente tem que pensar porque a gente precisa de se organizar também como professor. Neste caso, gente, a gente escreveu aqui para a gente pedir avaliação do conteúdo de segurança do trabalho. A gente tem que pedir avaliação, a gente não pode pedir para tirar. Né? Para não ter essa obrigatoriedade, é lei obrigatória. Então a gente pode pedir para avaliar como está sendo dada a questão de segurança do trabalho. Né? Eu vou sugerir também, mais uma vez, coloque aí próximo. Oh, está ligada. Eu concordo com essa senhora. Eu entendo a sugestão dele, ele está falando em questão de princípios. Aí ela falou que ética engloba tudo, vai renovando, inclusive os nomes. A nomenclatura. Isso. É isso aí. A nomenclatura. Que hoje não está preparado. Ô, Tiago, faz favor de passar essa parte aí. Pode dizer. Desculpa, essa daí ainda não leu. Não. Pode fazer favor. O município pode investir 100% dos recursos que recebe do Fundeb com o pessoal para cumprir o piso nacional dos professores? Só um minutinho. Isso é dúvida de todo mundo, né? Era minha também. Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, conforme determina a lei, devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação pública, educação infantil e ensino fundamental para os municípios e nos estados, no ensino fundamental e médio. Tem mais um. Tchau. A parcela de recursos para a remuneração é de, no mínimo, 60% do valor anual. Não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb para a remuneração dos profissionais do magistério. Sendo assim, ouso sugerir a análise da aplicação dos recursos, uma vez que poderão utilizar esse limite para investimento em outras frentes, não somente na remuneração. Não somente a remuneração. Está vendo o cuidado que eu tive? Na hora que eu estava lendo, pesquisando, estudando, essa parte eu acho bem interessante. Não é só a remuneração, não é só o pagamento. Não é só o pagamento de professores. Tem outros gastos, a gente sabe disso. Mas o que impede uma questão de organização? O que impede gastar um pouco mais?
Vai esbarrar lá atrás, lá na frente? Vai pesar muita folha? Não vai dar conta? O município não vai dar conta? Por quê? Como? Em que parte? Pode pedir mais um, me ajuda na palavra aí, mais um aditivo para o federal para ser pago o piso? É legal? Entendeu? É legal, dependendo da situação que se Isso encontra. é uma pergunta, isso aí. É uma pergunta. Então, quer dizer, isso tudo aqui eu tive cuidado de colocar para ser questionado aqui, para ser falado aqui, para estar no documento que nós vamos enviar para lá. E agora, se Deus quiser, na próxima, eles devem chamar a gente, ou então marcar outra audiência pública, para que eles possam dar satisfação para a gente, porque a nossa parte a gente já fez, não, está fazendo, né? Nós vamos finalizar bem bacana e vamos mandar um documento, não vou falar que é 100%, mas pelo menos com a sugestão da grande maioria, né? Principalmente quem veio, que quer mudar, que está dando a cara, porque todo mundo quer aumentar o salário, todo mundo quer o piso, mas na hora de ajudar, está igual o salário. Aí só a Cida sabe também, né? Então os participantes do ensino fundo, a parte de contribuição de impostos entra também, né? Assim. Não, esclarecer pra gente. Só para reforçar, porque quando fala 60%, a gente entende que é só a folha. Aí já entra o nosso salário puro, com os impostos, e entra a parte patronal também. É jogada a parte da contribuição do patronal, ela é calculada dentro desses 60% aí também. Tá? E aí outras coisas, igual o caso que é contratado, o INSS, ele é todo jogado em cima. Todos os direitos, todo imposto, né, tudo que é colocado em cima da folha, ele é calculado aí. Então, assim, a lei é muito legal para falar 60%, mas aí a gente não pode ficar só isso. Você tem que ir lendo. E igual essa questão também, pode o governo federal ajudar? Sim. Só que eu acredito que isso aí, eu não vi um município, um estado no Brasil que conseguiu essa ajuda. Porque até você provar que precisa, já passou o tempo que você precisou do dinheiro, mas tem que mostrar, tem que tentar, né? Muito oportuno sua fala, isso aí. Tiago, faça o favor de... Já está na próxima? Qual o impacto da aprovação do Plano Nacional de Educação nas leis do município? Precisaremos reformular nossos planos municipais de educação? Com a aprovação do Plano Nacional de Educação, o município deverá elaborar planos decenais visando concretizar os objetivos e prioridades do PNE, Plano Nacional de Educação, que poderão ser acessados na Lei 10.172 de 2001. Em virtude disso, caso o Plano Municipal de Educação não esteja de acordo com tais objetivos e prioridades, ou ainda apresente necessidade de adequação para cumprir sua função, será necessário sua reformulação. Resposta aqui. É isso aí. Só se Gente, então quer dizer, no papel, a lei é uma maravilha. Autoridades, tanto faz do executivo quanto outras, enche a boca para criar a lei, para fazer a lei, para falar a lei. No papel é uma maravilha. Na prática, o que o Vinaldo acabou de explicar, a gente esbarra em várias situações. O que está sendo feito aqui hoje, agora, é para que a gente não esbarre, para que a gente dê sugestão e saia daqui sabendo o que a gente está fazendo e falando. E antes de qualquer coisa, que agora eu vou abrir a palavra, eu gostaria de pedir a todos os presentes que levem adiante, levem à frente essa luta do professor, saiba falar com as pessoas que chegarem até a gente. O professor chama de barriga cheia, vai lá na escola, trabalha 2 horas só, volta para casa, está ganhando muito ainda. Então, para que a gente possa falar e saber os nossos direitos e principalmente o que a gente ouviu aqui. Ah, não pode não? Ah, não, mas isso aí é assim, assado que funciona. Então agora a gente aprendeu bastante. Eu aprendi bastante hoje, mais um pouco. Olha só, eu vou abrir a palavra agora e eu gostaria que fosse de grande
participação a todos os presentes, para que dê as considerações e nos enriqueça mais ainda, com alguma sugestão, com alguma dúvida, que às vezes a gente possa sanar, e se a gente não puder, a gente tem alguns documentos aqui, a gente pesquisa. Então, vocês fiquem à vontade. Se quiser também ir ali, pode levantar, pode ficar à vontade. Só me chamou a atenção a fala do final, porque nós temos consciência de uma coisa, eu acho que a gente tem que saber isso. Piso salarial. Quando fala em piso salarial, incide sobre ele, né? Sobre esse piso, o nosso desconto, incide todas as coisas. Todos os nossos impostos. A gente tem consciência de que isso, de repente, quando vai estar colocando lá no papel R$ 1.917, né? E nós não vamos receber isso, porque tem um desconto de 11%, mas olha só, todas as nossas vantagens também vão ser calculadas em cima desse piso. E todos os nossos descontos, a gente sabe disso. E que o salário bruto é o que vai lá, é o bruto. É o que eu recebo e o bruto é o que vai lá para pesar os 60%, é o bruto. A gente sabe que é o bruto. Mas pensa bem, nós precisamos de pensar que nós, daqui a pouco, a gente vai voltar a receber com dois cargos, eu vou voltar a ter direito ao abono do PIS/PASEP, porque é o desvalor do meu professor, né? É igual. O vereador Borges comentou isso. Na primeira reunião da comissão, ele falou isso. Ele falou isso. Realmente, no primeiro dia, até vocês manifestarem, nem podia manifestar, no primeiro dia da indicação, a palavra na hora que eu falei vergonhoso, né? Porque dói a gente, na hora a gente emociona e vai e fala mesmo. Mas na verdade é vergonhoso mesmo, tá? Não estou querendo aplauso não, mas é vergonhoso mesmo. Então, a nossa luta, gente, eu estou muito feliz com essas reuniões, porque eu sou sonhador, não é à toa, eu sou sonhador mesmo, até porque se não sonhar a gente não realiza. Só vai aumentando e só vai melhorando. Dessa segunda reunião, nós já vamos mais forte e mais maduro com os nossos argumentos. Já tiramos um monte de coisa que tinha dúvida na primeira, várias pessoas ajudaram a gente, nós já vamos mais forte. Então é isso que precisa. Você chega em casa, liga para o professor, passa o WhatsApp, no Facebook, fala: bem feito, você não foi, você perdeu. Nosso salário já vai ser apresentado amanhã e você não está nem sabendo. Entre aspas, né, claro. Mas é só para o pessoal vir na próxima. Já passou. Ô, gente, pode. É um questionamento que não é nem só nosso de professor, é de todos os funcionários que recebem mais que o salário mínimo, porque já teve reajuste do governo, né? E nós não recebemos reajuste. Posso te responder isso daí? Extraoficial. Porque eu pedi uma informação. Isso, vou tocar nesse assunto agora. Eu pedi essa informação verbalmente ao líder do prefeito. A Cida fez formalmente, que foi para a pauta da reunião. Deixa eu ver a data aqui para vocês: 26 de fevereiro de 2015, perguntando do reajuste anual. Até agora nós não tivemos resposta alguma. Extraoficial eu posso te responder. Não estou assumindo nada. Extraoficial. O líder me disse que eles estão em estudo, o jurídico, para passar para a contabilidade, para ver o impacto, para ver se tem condição da porcentagem que eles querem dar aumento. E espero, com toda certeza, se Deus quiser, e a minha conta também cair, para receber em maio, retroativo a janeiro, 8%. Vou voltar a falar. Extraoficial, tá? Tem que ir, aliás, tem que vir para a Câmara, tá, gente? Para os vereadores votarem para ser aprovado. Outra coisa, vereador é muito difícil votar contra o servidor, tá? Na hora que vocês escutarem lá fora
que o vereador já votou o aumento deles e votou contra o aumento de vocês desmentem também. Por exemplo, é outra grande mentira. Outra grande ignorância que a gente escuta, infelizmente, dentro da escola, lugar onde só tem gente inteligente, culta, vivida, a gente escuta outra ignorância que a gente escuta é essa. Então, isso aí também é triste. Às vezes a pessoa fala tanto mal, custa chegar perto da gente e perguntar: ué, o que está acontecendo lá na Câmara? Eu ouvi falar isso. Você pode fornecer o que para a gente? Eu vou te convidar, vou te chamar, vou te mostrar os documentos, vou te chamar para reunião de comissão, vou te convidar para vir na segunda-feira, nas segundas-feiras, que aliás é muito importante a presença. O vereador aqui toca bate nessa tecla toda reunião. A importância da presença da população, para não falar que a gente ganha muito e não faz nada. É importante sentar aqui e ouvir, igual a gente está agora. Muito bom isso aí. Pode ficar à vontade. Ô Cida, só um minutinho, você até trouxe o microfone. Sobre a questão que eu falei do imposto, é porque eu não concordo. Porque a lei dessa brecha, o nosso é mais que viável descontar o nosso, entrar nos 60%. O problema é o patronal, que hoje está quanto patronal, eu nem sei. 22%. Então, 11% do nosso, 22% que o município contribui para o fundo. Esses 22% do município também entram nos 60%. Isso que eu não concordo, mas a lei. Isso, a lei dá essa brecha, né? Porque se é do município, não é nosso, mas entra no folha, dentro de 60%, entendeu? Eu acredito que isso aí seja um problema de cálculo contábil, mesmo porque quando acontece desses reajustes, a contabilidade ela tem que fazer a adequação até do passo de verbo, como chama, dentro dessas coisas de impostos. Então, os 60%, o patronal e tudo mais, eles vão estar dentro dos 60%? Vão. Mas se é constitucional esse aumento, automaticamente tem que ser repassado também o aumento, o valor proporcional para essa diferença de imposto. Eu acredito nisso, pelo pouco que eu entendo de contabilidade. Sonhando também, como eu sou sonhadora, só querendo fazer mais uma sugestão aqui. Eu sou sonhadora sim, mas eu vivo uma realidade muito dura dentro da escola, não só eu, como a maioria que trabalha em zona rural. Zona rural é excelente de trabalhar, porque os alunos ainda estão muito receptivos a tudo que você leva. É excelente. Mas é um desgaste sobre-humano da professora. Porque nós trabalhamos com menos alunos, sim, mas nós temos que fazer 3, 4, 5 planos de aula para turmas diferentes. Eu tenho 3 turmas, eu tenho 11 alunos, eu tenho 3 turmas, eu tenho colega que tem 4 turmas, eu tenho colega que dá aula para 6 turmas. Então, não existe o professor de apoio para o aluno com necessidade especial? Por que a professora da zona rural, que tem 4, 5, 6 turmas, não pode ter uma professora de apoio também? Ou que não tem um professor de apoio, mas que tem um aumentozinho proporcional relativo, que seja, ou que tenha dentro da própria escola um outro profissional para dar um suporte, porque a gente sozinho dentro de sala de aula, e fica aqui um registro, a gente que trabalha em escola de zona rural, nós não temos a presença física de diretor e de especialista 24 horas semanais. Nós temos uma vez na semana, quando tem. Então, é muito difícil, é muito complicado. Então, fica aí mais uma sugestão. Um apoio, ou até uma ajuda de custo, ou qualquer coisa assim, porque não é fácil. Gente, a gente percebe que automaticamente nas nossas discussões aqui vão surgindo propostas para a reformulação do plano de cargos e salários. Isso aí já é uma proposta para a reformulação do plano de cargos e salários, quando a lei, que é iniciativa do Executivo, vir para a Câmara, que a
a gente com certeza convidará vocês para a gente fazer essas propostas para que seja enfrentado na lei. Quanto ao reajuste, a gente aos poucos a gente vai amadurecendo aqui na nossa conversa e chegou o ponto de a gente falar disso com vocês. Vocês estão vendo que não é fácil. Veja bem, eu coloquei aqui uma pergunta que eu faço, o vereador Congelo é testemunha, o vereador Hélio, quem vem na reunião é testemunha, o vereador assim, eu quero saber, senhor prefeito, qual é o percentual que está gastando com os servidores? Porque nós vamos mandar proposta, gente, sem saber se já está esbarrando na lei de responsabilidade fiscal. Então, novamente, vereador Hélio, vereador Congelo, nós temos que saber, para mandar as propostas, nós temos que saber se já está chegando nos 54%, para nossas propostas serem corretas. Só um minuto. Aí, vamos supor que já esteja, não está, não, mas vamos supor que já esteja em 53%. A lei existe do piso salarial dos professores, tem que diminuir o gasto com funcionário. Como que diminui o gasto com funcionário? Tem cortes. Vocês sabem que tem. Né? Então, tem que diminuir. É para obedecer à lei. E para obedecer à lei, tem que diminuir de um lado para obedecer à lei de outro. A gente sabe disso. Então, saída tem. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber, em quantos por cento está comprometido com o pagamento? Quantos por cento que a folha compromete da receita? Vocês entenderam, gente? E ainda, olha, eu fiz o requerimento aqui 26 de fevereiro, porque a gente viu uma jurisprudência aqui na Câmara, e nessa jurisprudência fala que é obrigatório para todos os funcionários o reajuste. Anterior a 2010 não era. Depois de 2010, de acordo com essa jurisprudência, é obrigatório. Se é obrigatório o reajuste na data base do salário mínimo, se ainda não pagou até agora, pensa bem em pagar isso tudo retroativo. Que impacto. Então, gente, no dia que a secretária de Educação, o representante do prefeito vir aqui, nós precisamos com muita tranquilidade conduzir a reunião, né, para a gente discutir isso tudo, né, e no fim a gente vai ver que vai precisar, acho, né, é mais correto que haja cortes para que possa cumprir a lei do piso salarial dos professores. Gente, como presidente da comissão, eu vou deixar registrado o convite dessa reunião de hoje, extensivo às escolas, ao Departamento Municipal de Educação, ao Executivo. Depois eu pego a lista para vocês. Foram todos convidados, tá? Inclusive a população. A divulgação aqui da Câmara foi brilhante, até na rádio. Então, quer dizer, eu estou satisfeitíssimo com as presenças do pessoal aqui, mas ainda falta muito, né, gente? Ainda falta bastante. Então a gente também tem que ser realista nessa parte. Olha a quantidade de dúvida, a Cida ali, ó. A secretária brilhantemente já anotou ali, ó, eficiente, já anotou tudo ali, serviu como sugestão, já podia ter sido, pelo menos parte, respondido, pelo menos parte. Então, já é uma. Não, pode falar. Eu vi que a Rita pediu falando sobre o tudo, os gastos, não foi mandado lá. Eu já ia falar sobre isso. A gente pediu formalmente aqui, não foi formalmente, né? Os valores. Tudo que foi feito até agora foi informal. Só nem foi pela Comissão de Educação, foi pela Comissão de Legislação e uma outra vez eu, como vereador, pedi a porcentagem de gasto com funcionários. As questões referentes ao piso salarial foram todas, confirmei há pouco com o vereador Hélio como foi feito. Foi todas feitas informalmente. Por isso eu peguei a lei orgânica aqui, que eu vou consultar o artigo. Na próxima reunião, aí será convocado, aí é formal, precisa. Ainda não. Mas ele não foi feito formalmente, não. Não foi feito. E agora a comissão vai fazer o ofício formalmente.
Ele será feito formalmente. Porque a gente, acredito, aqui a comissão vai convocar, né, quem pode nos responder, que são os representantes, e a gente coloca os assuntos dos quais eles vão ter que vir, né, para a palavra de Cristo. Eles precisarão vir preparados para nos esclarecer. Agora, a audiência pública quer dizer tornar público o assunto, as pessoas discutirem publicamente o assunto. Convocar na Câmara é baseado na lei orgânica, é o que será feito para a próxima reunião, não é, presidente? Com certeza. Ou é? Sim. Sabe uma coisa assim, eu acho que é importante, caso ele disse que vai pedir formalmente que pague o percentual que está sendo gasto com o funcionalismo. Eu acho que é muito sério também, não só questionar o percentual, sabe? Mas de uma forma documentada. E outra coisa, gente, eu não quero que ninguém me interprete mal, não quero tirar emprego de ninguém, não quero. Mas eu acho assim que a gente tem que ter consciência de que tem coisas que são desnecessárias, que tem coisas assim que são supérfluas. Porque assim, lógico, não quero tirar emprego de ninguém, tomara que todo mundo possa ficar, tomara que, né, que seja necessário. Mas tem coisas que a gente percebe que assim, quem já está na prefeitura há muitos anos como eu, hoje, eu assim, vou falar grosseiramente, vai ficar registrado, mas eu queria, é só uma alusão. Não é propriamente isso que eu quero falar. Mas nós viramos realmente únicos. Porque nós temos chefes para tudo. Sabe, assim, eu não sei se num departamento precisa de uma pessoa para cuidar de quem vai comprar o gás, de quem vai comprar o arroz. Na casa da gente senta na minha casa, eu moro sozinha e uma criança. Eu tenho que ter essa regulamentação. Então, se tem um departamento, tem um chefe, não precisa de ter tantos auxiliares. E na maioria das vezes, são um monte de chefes e subchefes. Isso mesmo, tá? Então, na maioria das vezes o que a gente vê é que é um bando de gente para fazer a mesma coisa e muitas vezes nem fazem. Outra coisa, vai me desviar de função. Com que utilidade? Com que necessidade? O meu serviço numa outra função, ele vai ser útil? É necessário o meu desvio? Porque fala que o professor não pode adoecer porque contrata outro. Então o professor ele tem que ser humanamente super-herói. Ele não pode passar mal, ele não pode ter problemas, ele não pode ter nada. Porque fala na humanização da escola, do ensino, da educação, mas humaniza o menino. O nosso aluno tem pai, tem mãe, o pai do nosso aluno divorcia, o pai do nosso aluno vai preso, o professor não tem um parente que vai preso, o professor não divorcia, o professor é um semideus. Então, assim, vai cortar gasto tirando o direito do professor de cuidar da saúde dele? É um direito, né? É um direito. Sobre essa questão aí de cortar gastos, eu vou deixar também registrado aqui a minha indignação com o fechamento do curso técnico. Eu não quero que ninguém só quero comigo, não, gente. Eu achei um desperdício o fechamento do curso técnico. Se estava saturado ou não, mudaria os cursos, as pessoas que estão lá. Existem professores efetivos que estavam lá. Então, eu fiquei bem indignado quando teve o fechamento do curso técnico. Tiveram várias razões? Tiveram, mas é bom também deixar claro, deixar público para todo mundo saber por que fechou, né? A gente questionou também na Câmara. Não foi respondido até hoje, pois é. Por que fechou o curso técnico? Mais Sendo triste, que gerava tanto emprego. E o mais triste são essas coisas, sabe? Que às vezes a gente questiona da forma correta, com um ofício, e a gente não tem essa. Gente, se eu mando um ofício, eu tenho que ter uma resposta, né? Outro dia eu encabecei fiz a cópia de um rascunho para uma pessoa fazer um questionamento através de um ofício. Já tem um mês. Então, assim, na verdade, eu acho que nós estamos, assim, numa terra sem lei, sabe, assim,
Ou então, onde as pessoas acham que podem simplesmente enganar a gente. Sabe? Isso assim, não respondem cara a cara, não são capazes. E outra coisa, é bom registrar, porque essa semana eu disse isso lá na escola. Todas as coisas que a Elisa Alves falou, ela disse, eu estou dizendo. Né? Mas qual o problema de você falar? Você tem direito. Então, mas essa aqui é direito, eu tenho direito, mas eu posso ser retalhada. Então, o que eu estou dizendo? Que a gente precisa de respostas. E quando falar dos 54% da lei de responsabilidade fiscal, tem que provar para a gente que tudo que está gastando é necessário. Na casa da gente, de organizar, a gente não precisa, não. Eu não posso comprar um sapato esse mês porque é desnecessário, porque eu tenho que conter os meus gastos. A prefeitura é nossa, né? É público, né? É do povo. Então nós temos que ter acesso por escrito, formal, verdadeiro, transparente. Isso é democracia. Isso é exercício de democracia e exercício de cidadania. E nós somos servidores da prefeitura. E eles também. Olha só, Você é rápida, ô Elisa, quando fala de desvio de função. Nós, professores, temos que ter muito cuidado, todos os funcionários públicos têm que ter muito cuidado. Porque às vezes a pessoa já não tem a habilidade, como dizer um professor. Mas eu não estou questionando isso, não. Não, ela só vai explicar. Só vou explicar. Né? Às vezes não vem na palavra desvio de função, mas no plano de cargos e salário, a organização e provimento de cargos, no artigo 19, diz nomeação, reversão, reintegração, transformação, readaptação, recondição e aproveitamento. Né? Nós temos que preservar isso, porque às vezes o professor pede a voz e tem que. Quando eu estou dizendo de desvio de função, hoje, né, eu faço parte de um grupo simpático, aí eu vou para um outro lugar ao invés de exercer o meu papel de professor. Então, e isso, infelizmente, existem muitos casos. Aí gera contrato para alguém ficar fazendo outra coisa e talvez lá na minha casa eu posso lavar as vasilhas e lavar as roupas. Eu não preciso de uma pessoa em específico para fazer as duas coisas. Eu só tenho que ter organização. Né? Concorda comigo? Então, quando eu falo de desvio de função, eu não estou falando daquele professor que já está para lá de organizar. Não estou falando dele. Eu não estou falando daquela pessoa que sofreu um acidente, que tem uma deformação, aquele professor que está com problema com a voz. Não estou falando disso. Eu estou falando das simpatias que geram cargos, vou abrir uma aspas, de uma certa confiança. Não é cargo de confiança claramente, porque não pode falar que é cargo de confiança, mas é um cargo que está ali inventado, criado, desnecessário. É invenção. Realmente. Aprovada não foi Tá, gente, só retribuição, é o nome mais correto. Cargo de retribuição. Gente, antes de passar a palavra para mais alguém, eu vou só fazer um lembrete aqui rapidinho. No início da reunião, a gente leu a indicação para que todo mundo entendesse. Eu só não imprimi para todo mundo, porque são 31 páginas do estudo jurídico dela, tá? Jurídico. Todo mundo tem acesso a essa cópia, só vir aqui, não é? Vereador Cid, vereador Cogésio, fazer o requerimento, todo mundo tem acesso à cópia. Depois tem várias sugestões, vários exemplos de município, e eu só quero ter o finalzinho dela também, para a gente ficar mais seguro ainda. Em face do exposto, salvo o melhor juízo, infere-se pela pertinência das alterações sugeridas na indicação. Então é pertinente. Não tem ninguém fazendo nada errado, nada de qualquer jeito, está tudo publicamente, tudo conversado, tudo juridicamente estudado, na lei, nas dúvidas que a gente tem. Então isso aí é muito importante que seja falado também, tá, gente? Alguém mais quer falar? Oi? Quando o legislativo faz um
questionamento executivo, ele não tem que responder ou ele responde quando ele quer? Não tem um prazo determinado, pré-fixado assim para... Tem prazo, eles podem Ele é obrigado a responder. Mas não responde. E o nosso amigo Cornélio foi muito claro no dia da aprovação. Fica bem claro que estamos aprovando, mas como ele tem vários aqui e que nós não tivemos resposta tem anos. Você falou isso aqui. Então quer dizer, está tudo assim, ó, Deus está lá. Quem quiser reagir, quando ela diz que nós somos uma cidade sem lei, eu discordo. Nós somos uma cidade de lei. Só que as leis não são cumpridas. por quem tem que cumprir. Eu não sei se o vereador já vai encerrar, mas aproveitando aqui, eu quero já encerrar e dizer que convidar todos para a próxima, porque a próxima, com certeza, será convocado um servidor ou alguém do executivo para estar respondendo. É como se fosse uma intimação. Então, respondendo. E outra coisa, gente, nós temos que saber que o nosso país tem que ser muito valorizado em educação. Nós estamos capenga de educação. E se não valorizar os professores, como é vai ser? Nós tivemos um professor que esteve aqui, recebeu um título de cidadão, até um professor que já exerceu função no exterior, que também recebeu um título aqui, e ele falou que o slogan da nossa bandeira está errado, porque lá está escrito ordem e progresso, e ele falou que discorda plenamente, que deveria ser educação é progresso. E eu concordo com ele, porque um país que tem educação tem progresso, não é verdade? Então, os professores têm realmente que ser bem valorizados para que a nossa educação realmente seja a contento, né? Mesmo porque eu acho que vocês todos, além de educar, além de ensinar, que é a função de vocês, ainda tem que educar, porque hoje os pais estão deixando os filhos aí para a escola pensando que lá na escola é para educar, não é verdade? Então, eu acho que isso aí tem que ser realmente valorizado. Então, na próxima, que vocês tragam mais professores, para a gente estender esses debates. Só que Eu queria também deixar registrado só uma indignaçãozinha aqui, nada contra a profissão que eu vi, mas eu estava lendo o edital desse próximo curso que vai ter agora, da prefeitura, tem um determinado cargo lá que pede-se segundo grau completo e o salário inicial do profissional é 1.500 e alguma coisa, segundo grau completo. Nós, professores, que a gente tem superior, tem técnico, tem pós, tem mestre, tem doutor, tem tudo, eles não estão querendo pagar o piso, então é o cúmulo do absurdo. Ou seja, a gente está ganhando quase que menos que salário mínimo, porque daqui a pouco o salário mínimo fácil o nosso não vai, e o que tem um curso segundo grau está ganhando mais que o professor. Temos É formação complicado. e ainda estamos perdendo os nossos direitos. Estamos roubando os nossos direitos. Até o nosso aqui na Câmara. coisa que a gente, Adriano, não pode deixar, inclusive complementando a resposta do Flavinho, é obrigado, eles têm obrigação, Flavinho, e tem prazo também para responder. Só que a grande tristeza dos vereadores, dos representantes do povo que somos, uma delas é essa. A gente não tem resposta, infelizmente. Por isso, a mobilização aqui, olha que importância aqui. Mas se não tem resposta, não existe nenhum, porque deve ter algum procedimento Juridicamente, que a gente possa. o vereador Corgés pode responder essa parte. Bem, inclusive, nós já entramos com uma ação que foi em 2013, que uma ação que é uma ação civil. E essa ação foi o executivo encaminhou toda a documentação, que não havia necessidade disso, eu tenho tudo lá disponível.
mão única. Porque quando precisa da Câmara, aí é uma beleza. Mas a gente precisa de informações também. Então, é uma via de mão única, que deveria ser uma via de mão única. As coisas, muitas desses questionamentos, nós vamos enviar isso diretamente ao Ministério Público. O Ministério Público, na mesma hora, vai ser respondido. Na verdade, o nosso município, o Ministério perdeu a função dele, agora só pedir o prefeito para Informações. Falar de nível, o vereador Cogés, o vereador Duarte, sabe, tem um projeto tramitando aqui, criando vários cargos. O projeto foi recolhido na última segunda-feira, entrou com o mesmo projeto com algumas modificações, estão criando vários cargos. E tem um cargo que é ensino médio completo, eu olhei no nível, calculando mais ou menos, dá quase R$2.000, é ensino médio. O projeto está tramitando. Mas, gente, está tramitando, não foi aprovado, ainda tem que ser lido, estudado, passado pelas comissões. Oi? O cargo eu não sei o nome muito certinho, não, mas parece-me que é alguma coisa de controlador do trânsito. É um cargo de confiança, em nível de ensino médio, e olha que mobilidade urbana hoje é coisa muito séria. E eu olhei no nível lá, porque eu também não tive informação dos valores dos carros comissionados, olhando, calculando, né, parece que dá quase R$2.000. E os outros carros lá, nível. porque se não tem dono, a gente pode falar, né? Gente, esses cargos ainda não tem ninguém neles, a gente fica bem à vontade para falar. São cargos que estão sendo criados. Se não tem dinheiro para fazer o reajuste, para criar um E uma outra coisa também, é igual o controlador de trânsito, né? Tem que regulamentar a cidade inteira primeiro para se criar uma coisa dessa, porque o nosso trânsito não tem regulamentação. Mas uma coisa bem séria que são esse desvio de função é que aí já coloca esse controlador, aí faça o concurso para ele. comissionado. Aí faz esse controlador. Aí depois criou o cargo, ao invés de fazer um concurso para ele, me desvia da função de professor e me coloca como controlador do trânsito. Porque é a nível médio, mas eu acredito que deve ter alguma especificação. Porque, na verdade, quando faz essas coisas, é só para poder já tem até a pessoa para olhar. Já tem até a pessoa escolhida. Gente, desvio de função é proibido. Deixa eu ser bem claro. Olha, é coordenador de trânsito e mobilidade urbana, que é a função. E os outros cargos são auxiliar de educador, cuidador residente, para o CREAS e para o CRAS. Educador, cuidador residente, facilitador de oficina, instrutor esportivo, instrutor de artes marciais, instrutor de capoeira, instrutor de telecentro, orientador social do CRAS, orientador social do CREAS e 2 topógrafos. Gente, isso aí não estou criticando os cargos criados, não. Gente, presta só atenção um minutinho aqui. Dá licença, só um minuto. Só um minutinho. A lista de presença está sendo passada e todo mundo já assinou. Para que a gente não faça outra audiência pública, senão a gente muda o assunto, senão a gente vai para outra audiência pública, né? Até mais cedo. Então, então olha só, gente. Vou voltar a falar novamente da seriedade e da importância do documento aqui lido e aqui discutido, da importância. Eu acredito que está muito simples. Todo mundo que está aqui
conseguiu entender a respeito do piso e da adequação da carga horária. Não conseguiu? Todo mundo que está aqui conseguiu bastante para a gente passar firme e sério lá fora. Para a gente não passar qualquer coisa. Para que também as pessoas também não passem qualquer coisa para a gente. Porque muita coisa que chega, pelo menos no meu ouvido, no ouvido de muita gente, é muita coisa idiota, de gente que não quer ajudar. Quem quer ajudar está aqui. Quem quer ajudar está aqui. Quem quer ser valorizado está aqui. Então, a partir daqui, que são pessoas sérias, que lá fora vão repetir tudo que nós falamos e tudo que vocês falaram, legalmente, direito nosso, eu não vou deixar marcada a data da outra. Ou vocês acham que deixa marcada vereador Congés, vereador Filho? É preferível a manifestação de lá primeiro agora, porque já está tudo formalizado. Então, pode falar. É o dia da nossa reunião da comissão. A nossa comissão agora vai fazer o documento para mandar para o executivo. A reunião da nossa comissão seria quinta-feira, 8 horas da manhã. 8h30. Mas a gente tem um curso de formação política na Câmara de Ressaquinho. O pessoal de Belo Horizonte vai dar um curso de formação política para os vereadores de Ressaquinho. Então, alguns vereadores dessa casa aqui, claro, a gente vai lá para aprender. Né? Então, se o senhor presidente permitir e o vereador Congés, que é membro, concordar, a gente poderia fazer reunião sexta, 8 horas? Sexta, 8 horas da manhã? Tudo bem? Não, a reunião da comissão. Da comissão, só para a gente acabar o documento. A gente fazer o documento. Tudo bem, né? Se eu não puder, eu não, a gente faz no outro dia, se eu puder. Dia que você pode. Então, no primeiro momento, se o senhor não puder, a gente muda para outro dia, né? Porque a gente vai mudar para o resultado do curso, né? E depois dessa reunião da comissão, eu acredito que tem que ter um tempo, tá, gente? Se a reunião for sexta-feira, a gente tem que ter um tempo, dar um tempo para o executivo, pode marcar para terça, né? E já marca a próxima reunião, a gente convoca para aquele dia. Ô, gente, tem muita gente que pergunta, Zé Pires, você pode até me ajudar nisso aí, o site da Câmara, porque às vezes quer ver a reunião online, em tempo real, quer saber do que está acontecendo na Câmara, quer saber da reunião das comissões, quer saber da audiência pública que teve hoje, quer saber de todas as tramitações, de tudo que está acontecendo aqui na Câmara. Você podia fazer o favor de passar o site para a gente? Está quase me mordendo aqui. Para a pasta também, viu, gente? Então, acesse, divulgue, ajude a divulgar o nosso trabalho e ajude a consertar as falas da rua, que às vezes é tão injusta, que a gente que fica aqui dentro, tem hora que, eu vou te falar, é muito injusto às vezes. Antes de encerrar, eu vou deixar mais um minutinho para alguém que não falou ainda, que queira manifestar. Alguém que não falou? Então, tudo bem. Gente, então eu vou encerrar aqui a reunião com um agradecimento muito sincero, agradeço mesmo de coração para vocês terem dado importância a isso aqui, ao nosso trabalho e a seriedade da causa, que é a causa justíssima dos professores, dos trabalhadores da educação. Então, se Deus quiser, em breve teremos a próxima. Muito obrigado, agradeço a presença dos vereadores, de todos da população, de todos os presentes, dos servidores da Câmara. Muito obrigado e boa noite.